Bora lá? Então vamos lá, pessoal. Pessoal, é o seguinte. Primeiro assunto que a gente viu, tá? No segundo bimestre foi sobre a invalidade dos negócios jurídicos. Então foram várias aulas falando sobre a invalidade dos negócios jurídicos, tá? Começa lá no artigo 166 e vai até ali 178, por ali, né? Olha só, o que é importante vocês saberem sobre a invalidade dos negócios jurídicos? Primeiras situações, quando é que o negócio é nulo, quando ele é anulável, tá? Então, quando o negócio é nulo, tá lá no artigo 166, certo? No 167, porque o 166 fala lá do absolutamente incapaz, quando for ilícito o objeto, impossível. Então, tem várias hipóteses, certo? Deem uma boa lida no artigo, nos artigos, tá? Porque tem muita coisa da prova que vai estar no código, igual a outra prova. Então, é importante que vocês saibam quando é nulo e quando é anulável. Então, quando é nulo, tem várias hipóteses no 166, aí tem 167 que fala sobre o negócio jurídico simulado, que também é nulo, certo? E aí, depois lá no 171 é que fala do negócio anulável. Então, quando ele é anulável? Então, tem lá, por incapacidade relativa do agente, pelos vícios de consentimento e fraude contra credores. Claro, tá? Essas pode ter outras hipóteses legalmente previstas, mas em regra é isso aqui. Então, o nulo tá no 166, 167. Anulável, 171, certo? E aí, o que é importante saber? As diferenças entre eles. Então, olha só, quando a gente está falando de um negócio nulo, pode ser sanado pelo juiz? Nulo? Lembra? Qual é o nulo? O nulo é aquele que possui uma gravidade muito grande, né? Não tem como suprir em regra, tá? Então, eu não tenho como remediar. E o anulável, não, tá? A gravidade é relativa. Então, olha só. Se é uma gravidade muito grande, o nulo, o juiz pode sanar aquele vício? Não pode. No anulável, o juiz pode sanar? Pode, desde que tenha requerimento das partes, tá? Desde que as partes assim requeram. Que mais? O nulo pode ser confirmado pelas partes? Um absolutamente incapaz vai lá e pratica um negócio jurídico, é nulo. Ah, ele pode falar, não, mas eu quero mesmo assim? Não, não dá, certo? Então, não pode ser confirmado pelas partes. O anulável pode? Pode ser confirmado pelas partes e também, em algumas situações, por um terceiro. Lembra que a gente viu que a confirmação também pode se dar por um terceiro. Que mais? O negócio nulo não vai se tornar válido pelo decurso do tempo, por exemplo. Tá? Ele não vai ser válido por mais que passe o tempo, pode passar quantos anos for, que não vai se tornar válido. E o anulável? Vai. O anulável, se a parte não requer a anulação daquele negócio, ele vai se tornar válido com o decurso do tempo. Que mais? O nulo pode ser alegado por qualquer interessado, pelo Ministério Público, pode ser reconhecido de ofício pelo juiz? Pode, desde que se encontre provado dentro do processo que aquele negócio é nulo realmente, tá? E o anulável? Não, o anulável só a parte interessada que pode requerer. Por quê? Porque a gravidade é relativa, só diz interesse às partes, né? Só diz respeito às partes. Então, tem várias diferenças. É importante que vocês saibam essas diferenças, certo? De um para o outro, tá? Que mais? Efeitos, tá? Então, também tem uma grande diferença com relação aos efeitos. Lembra? O nulo, os efeitos da decretação da nulidade. Então, se o juiz reconhece que aquele negócio é nulo, os efeitos são ex tunc, né? São
ex tunc. Por quê? O que quer dizer isso? Vão retroagir a data da celebração do negócio, enquanto que no anulável os efeitos são ex nunc. O que significa isso? Dali para frente. Então o negócio vai deixar de produzir efeitos da decretação da anulação para frente, ok? Então isso também é importante saber. O que mais? Calma lá. Vou me achando aqui. Com relação ao negócio jurídico simulado, o que o negócio jurídico simulado acarreta? Acarreta a nulidade ou a anulabilidade? Nulidade absoluta. É nulo absolutamente. Por quê? O negócio, né, não deve produzir efeitos, porque ele foi feito para enganar, para fraudar a lei, ferindo a boa-fé, certo? Então, não pode ser reconhecido. Outra coisa, o negócio jurídico simulado, ele também pode ser reconhecido de ofício pelo juiz? Pode. Não pode ser convalidado pelas partes? Não, porque ele entra no negócio nulo. Então, tudo aquilo que a gente aplica para o negócio nulo, aplica para o simulado, porque ele é nulo também. O que mais? Ok, acho que de invalidade o que é importante é isso. Pessoal, se atentem para os artigos, tá? Isso é muito importante. Olhem os artigos na hora de responder as questões, certo? Ok, vamos lá. Depois a gente viu o que? Atos ilícitos. Foi a nossa próxima matéria. Não, 166, 167 que fala dos nulos, né? 171 que fala dos anuláveis, mas todos esses aqui no meio, tá, pessoal, estão falando de algumas coisas relativas à invalidade do negócio jurídico. Tá dentro do capítulo ali, tá? Se vocês abrirem lá o código, ali tá dentro do capítulo da invalidade. Dei uma olhadinha, mas assim, na hora da prova, se é uma questão sobre invalidade do negócio, que fala sobre negócio nulo, negócio anulável, simulado, vocês sabem que tá ali dentro. Tá dentro daquele capítulo da invalidade, certo? De simulado não precisa olhar. Simulado, vocês sabendo o que é o simulado, tá ótimo. É isso, tá? Próxima matéria foi sobre os atos ilícitos, certo? Então também, pessoal, também tem muita coisa nos artigos, tá? Assim, até... Eu falo que quem vai mal na minha prova às vezes é porque a pessoa não sabe interpretar ali o artigo, tá? Mas olhem com atenção, porque tem muita coisa nos artigos. Então, olha só, os atos ilícitos é só um tiquinho de artigo. Do 186 até 188, são 3 artigos que falam sobre os atos ilícitos, tá? Então, olha só, quando há cometimento de ato ilícito, quando a parte, aquele, né, que por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Ok, essa é uma hipótese, tá? A gente tem outra hipótese de cometimento de ato ilícito que está no 187. Também comete ato ilícito aquele que, ao exercer o seu direito, faz de forma excessiva, excede o seu direito. Lembra que a gente viu um julgado que eu trouxe para vocês da casa, dos gatos? Lembra que a pessoa tinha lá uma casa e tinha não sei quantos gatos, tá? E aí um vizinho entrou com uma ação de dano infecto. Por quê? Porque esses gatos estavam prejudicando a saúde, o sossego dos vizinhos. Então veja só, ela tem o direito de propriedade? Tem, mas ao exercer esse direito, ela excede o seu direito de propriedade, tanto com relação aos animais, quanto com relação à propriedade imóvel, tá? Então, se encaixa, por exemplo, nessa situação de ato ilícito, que é do 187 e não do 186. Por quê? O 187 fala do excesso, quando eu exerço o meu direito de forma excessiva. Então, isso também é importante. E aí, o que é importante também? Saber quando
tem algumas situações em que, por mais que eu cause um dano a alguém, eu não estou cometendo um ato ilícito, tá? Então, quais são eles? Legítima defesa é um ato, né? Quando eu ajo em legítima defesa, eu não vou ter um dano com relação a alguém? Vou, tá? Em tese, o dano aí ele seria motivo de se alegar um ato ilícito, mas como eu estou agindo em legítima defesa, então isso não constitui ato ilícito, certo? Que mais? A deterioração ou destruição de uma coisa alheia. Quando eu vou remover algum perigo, certo? Então lembra que eu falei para vocês, eu dei o exemplo, falei assim, olha, pessoal, eu tô lá dirigindo meu carro, de repente vem uma criança e atravessa com tudo a rua. E para não matar a criança, para não atropelar a criança, eu jogo o carro e derrubo o muro de alguém. Então vejam, eu não causei um dano para essa pessoa? Não poderia ser considerado um ato ilícito? Poderia, mas não é ilícito. Por quê? Porque eu fiz isso apenas para remover um perigo iminente que estava ali, eu não tinha outra forma de agir. Para eu não causar um dano maior, eu causei um dano ao patrimônio de alguém. É muito menos pior do que causar um dano à vida de alguém, né? Então vejam, nessa situação eu também tenho uma situação que não constitui ato ilícito. Vejam só, não constitui ato ilícito, mas nem sempre, quer dizer, mas eu estaria obrigado a reparar o dano de qualquer forma. O que acontece? Eu tenho o direito de uma ação regressiva contra o verdadeiro causador do dano. Então, por exemplo, nesse caso da criança, né? A criança atravessou, bati no muro de alguém, derrubei o muro. Eu vou ter que arcar com as despesas? Vou, mas eu posso ajuizar uma ação para reaver o meu prejuízo, que eu tive que pagar o muro da pessoa, do pai dessa criança. Posso, tá? Então é uma ação regressiva, justamente para, né, aí me reaver os meus prejuízos, tá? Porque eu fiz isso só para não matar o filho, não matar a criança, não atropelar a criança. Então, o verdadeiro causador do dano não fui eu, foi essa outra pessoa. Então, eu tenho direito de regresso contra ela, ok? Então, não se considera ato ilícito, mas nem por isso eu não estou obrigado a reparar, certo? O que mais? Então, ato ilícito é isso aqui só. Muito fácil, né? Ok. Aí a gente vai o quê? Prescrição e decadência. Então, ó, se vocês pegarem lá no código, tá tudo divididinho, tá? Tipo de confirmação do ato anulado expressa e tácita. Confirmação? Confirmação. Confirmação do ato anulado. Existem dois tipos de confirmação. A primeira, confirmação expressa, e a segunda, confirmação tácita. Não. Eu anotei tudo que eu separei lá de questões, mas não tem nada nesse sentido, não. Professora, responsabilidade subjetiva e objetiva Também não, tá? Ok, vamos lá. Próxima matéria foi o quê? Prescrição e decadência. Então, a gente começou lá na prescrição. E aí, a gente falou várias coisas, né, de prescrição. Ixi, Maria. Então, olha só. Primeira coisa que é importante. Tudo no artigo. Eu falo pra vocês que a minha prova... Ok, vamos lá. Pessoal, olha só, vocês só tem que se atentar na minha prova. O que acontece? Às vezes eu dou lá um caso para você me dar a solução. A solução tá onde? Tirei da minha cabeça? Não, tá no artigo. É só prestar atenção em qual situação se encaixa aquilo, tá? Ah, então, por exemplo, de prescrição. Vamos supor que eu desse lá, olha, fulano, tá? O João, casado com a Maria.
Ela bateu no carro dele. Não vou colocar ela não. Ele bateu no carro dela. Ele bateu no carro dela em 2019. Não, 2019. 2015. Se divorciaram em 2018. Qual é o prazo para a Maria ajuizar, não vou nem ajuizar, reaver os prejuízos? Do carro, tá? Olha só. Vejam só, aqui tem duas situações. Peraí que eu não fiz as contas ainda, foi aleatório aqui. João casado com a Maria, ele bateu no carro dela, eles eram casados. O que a gente tem aí? Uma situação de? Já eram casados. Ai, gente, a palavra não é interrupção, é o quê? Cuidado para não confundir. Interrupção é uma coisa, impedimento é outra. Suspensão e impedimento. Impedimento quando? Quando a prescrição não começa a correr ainda. Porque tem uma causa que impede que ela comece a correr. Suspensão, quando começou, acontece uma situação, suspende. E depois quando volta, se aquela situação terminar, dali pra frente é que eu continuo contando o prazo de prescrição. Nessa situação aqui, o que aconteceu? O que é causa? É causa do quê? De impedimento, porque eles já eram casados. Beleza, ele bateu lá no carro dela em 2015, não pagou. Ela foi, pagou, né? Arrumou o carro. Em 2018 eles se divorciaram. Qual é o prazo que eu tenho para pedir a reparação civil? Reparação civil, tá? Por danos, 3 anos. Então vejam só. Por exemplo, um caso desse aqui, vocês precisam analisar duas situações. Primeiro, tem impedimento aqui. Segundo, qual é o prazo? Então vocês precisavam ver lá no artigo que fala sobre impedimento, se é uma causa de impedimento, de suspensão. E segundo, precisa olhar lá nos artigos de prescrição do prazo, para saber qual é o prazo. Então o prazo é 3 anos? De quando vai começar a correr? De quando eles se divorciaram. 2018, 19, 20, 21. Prescreveu em 2021. Professora, repete de novo o impedimento, não começou. E suspensão é quando já tinha começado, para. E depois volta a continuar. De onde estava? Mas não depende do plano que eles trabalham, né? Não. Independente, tá? Ok? Aqui naquela situação lá, tá? Naquela que eu trouxe para vocês do exemplo das aulas, é porque ela tinha emprestado o dinheiro. Aí, emprestado é diferente dependendo do regime de bens. Mas aqui não, aqui foi uma situação de dano, ok, tá? Mas assim, não pensem em regime de casamento, nada disso. Vocês não têm que levar nada disso em consideração. Porque o meu foco não é esse, o meu foco é na matéria que eu tô dando. Então, eu não vou ficar exigindo que vocês saibam coisas que vocês vão ver lá na frente. Ok. Então, cuidado, tá? É por isso que eu falo, às vezes as minhas questões não é que é difícil, é só precisa parar um pouquinho e raciocinar. Olha, que situação é essa aqui? Nada de informação que eu trago na questão é por acaso. Então, precisa analisar, ter calma para conseguir resolver. Ok. Então, o que é importante da parte de prescrição? As causas de impedimento, de suspensão, de interrupção são importantes. A interrupção é diferente do impedimento e da suspensão, tá? A interrupção é quando eu tenho lá algumas situações que vão interromper o prazo. Então, eu pratico um determinado ato
que vai fazer com que o meu prazo pare e comece a contar de novo, do zero. Então essa é a diferença entre impedimento e suspensão, principalmente, tá? Mas a gente também tem causas específicas de interrupção. Então os artigos que falam de impedimento e suspensão são alguns. Os que falam de interrupção é outro. Então vocês também procurem lá. Certo? O que mais? Pessoal, olha só. Quando a gente fala também em causas de impedimento e de suspensão, lembra que eu falei para vocês, falei assim, olha, essas causas, por que tem essas causas de impedimento e de suspensão? Que são aquelas relacionadas a parentesco, relações familiares, o status da pessoa, tá? Ali, a condição da pessoa, certo? Para justamente preservar essas situações, a condição em que a pessoa se encontra, as relações familiares e de afetividade e de confiança, certo? Então, olha só, quando que eu tenho causas de impedimento, de suspensão, né? Quando eu tenho lá poder familiar, quando eu tenho lá entre curadores e curatelados, entre tutores e tutelados, tá? Então, poder familiar entre pais e filhos, certo? O que mais? Às vezes a pessoa se encontra fora do país, né? E aí, lógico, é a condição dela. Poxa, ela tá lá em outro país, como que ela às vezes vai ter que vir para cá para ajuizar uma ação aqui? Assim, vamos considerar que o Código Civil, ele é de 2002, né? Hoje já seria possível, mas, ok, tá? Não vamos discutir isso. Então, ainda está em vigência o artigo, então é isso. Então, levam muito em conta essas causas de impedimento e de suspensão, levam muito em conta essas situações de afetividade, de família, né, de familiares, para preservar essas relações e a condição, o status em que a pessoa se encontra, a condição em que ela se encontra. Às vezes, fora do país, né, prestando serviço ali para as Forças Armadas, em tempo de guerra, tá? Então, é importante saber isso também, tá? O que mais? A prescrição extingue o que mesmo? Falei disso ontem. A prescrição extingue a pretensão. E a decadência extingue o direito potestativo, tá? Então, também é uma diferença importante. Quando a gente fala de prescrição, a gente está falando de direito subjetivo. Mas para, né, a maior parte dos doutrinadores é o quê? Extingue a pretensão, certo? O que mais? Podemos alterar os prazos de prescrição? Não pode alterar. E de decadência? Legal? Não, tá? Então, a decadência prevista em lei também não pode ser alterada pelas partes. O prazo, né? O que mais? Não escutei. O despacho do juiz que ordena a citação, né? Vai ser causa do quê? De interrupção da prescrição. Tá lá no artigo, tá? Então, assim, sempre que também for uma questão sobre interrupção, vou lá no artigo. Certo, pessoal? Isso ajuda muito, tá? Então, o despacho do juiz que ordena a citação, e se a citação for válida, interrompe a prescrição, certo? Isso serve para interromper a prescrição. Então, a gente tem várias causas de interrupção. Não vou ficar lendo o artigo aqui com vocês, tá? Mas a gente tem várias que a gente viu. Então, fiquei com dúvida? Olha lá no artigo. Suspensão e impedimento também tá lá no artigo. Então, atentem-se para os artigos. O que mais? Com relação à prescrição ainda. Pode ter renúncia da prescrição?
Eu posso renunciar à prescrição? Alterar os prazos previstos na lei? Não. Mas eu posso renunciar à prescrição? Então, lembra que a prescrição, ela é uma defesa para alguém, né? Então, eu tenho lá um direito, tenho uma pretensão, perdão, não exerci a minha pretensão no prazo. Ajuizo a ação depois. A pessoa contra a qual eu ajuizei a ação pode, em defesa dela, alegar o quê? A prescrição. Mas ela pode renunciar ao direito à prescrição? Pode, mas para renunciar à prescrição, a gente tem requisitos que também estão no artigo. Quais são esses requisitos? Vocês lembram? Para eu renunciar à prescrição, precisa ter o quê? Primeira coisa. Já tem, né? Porque já aconteceu a prescrição. Olha só. Precisa ter o quê? Ninguém lembra? Precisa ter consumado a prescrição. O que significa isso? Já tem que ter passado o prazo. A prescrição tem que estar consumada. Então, se era 3 anos para eu ajuizar a ação, passou os 3 anos já. Se a prescrição tiver consumada, beleza. Eu posso renunciar à prescrição. Para além disso, eu preciso ter outro requisito. Eu só posso renunciar à prescrição se ela não trouxer prejuízos para terceiro. Então, a gente tem 2 requisitos para a renúncia da prescrição. Que ela já esteja consumada e que não tenha prejuízo para terceiro. Outra coisa, a gente tem 2 tipos de renúncia da prescrição. Quais são eles? Expressa e a tácita. Pessoal, presta atenção, porque no artigo só está explicando o que é a renúncia tácita. Não explica o que é expressa. Então, se por exemplo, lá na pergunta eu peço assim, olha, explique os tipos de renúncia. Aí o aluno fala assim para mim, a renúncia é expressa e a tácita, que é aquela, blá, 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 mas não explicou a expressa. Eu quero, certo? Então, assim, prestem atenção na pergunta para responder. Depois que respondeu a pergunta, volta na pergunta e veja se vocês colocaram tudo o que tem no enunciado. Porque o problema de vocês, às vezes, é esse. Vocês respondem a pergunta pela metade. Cuidado, tá? Então, temos a renúncia expressa e a tácita. Expressa é aquela que é feita de forma clara, que não deixa dúvida. Pode ser verbal, pode ser escrita. E a tácita? A renúncia? Às vezes pode ser feita de forma verbal perante o juiz, por exemplo. Poderia ser. Apesar de que vai ficar documentado. Mas poderia ser. Então, ok. E a tácita é aquela que se presume quando a pessoa pratica atos que são incompatíveis com a alegação de prescrição. Então, eu vou lá, por exemplo, e parcelo a dívida. Eu sei que está prescrito, mesmo assim eu parcelo e vou pagando as parcelas. Tá? Então, é isso. Certo? Blá, 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 blá. Deixa eu ver o que mais. E a decadência? Pode renunciar? Pode ter renúncia da decadência? Pode ter? Os requisitos é quando a prescrição já se consumou e não pode ter prejuízo de terceiro. Certo? E a renúncia da decadência? Pode? Falei disso ontem. Tá certo que ontem eu não estava legal, mas, pessoal, a renúncia da decadência depende. Lembra que eu falei para vocês que nós temos 2 tipos de decadência. A renúncia da decadência legal, que é aquele prazo de decadência previsto na lei, não pode. Não pode. Agora, se for a decadência convencional, pode, que é aquelas que as partes colocaram um determinado prazo lá no negócio jurídico. Lembra ainda que eu dei o exemplo, falei assim, olha, o João e a Maria
se casaram, se divorciaram na partilha ali, no divórcio, ficou constando que ele tinha que pagar para ela, dentro de 90 dias, 200 mil reais, porque ele ia ficar com a casa. Se ele não pagar esses 200 mil dentro de 90 dias, ele pode conversar com ela e falar, olha, mas você não pode esperar mais um pouco, né, para eu pagar? Pode? Pode. É um prazo de decadência? É, mas pode ser renunciado por ela, se ela assim aceitar, tá? Por quê? Porque é um prazo que foi estipulado pelas próprias partes, então eles podem transigir a respeito, certo? Mas a decadência legal não pode. O que mais? Acho que é isso, pessoal. Não, gente, deixa assim, tá ótimo. Não, assim, é igual eu falei, tudo tem nos artigos, só tomem cuidado com casos, tá? Porque aí vocês vão ter que analisar a situação, então procurem tomar cuidado com casos, geralmente em questões subjetivas, mas às vezes pode ser uma objetiva também, dou um casinho lá para você assinalar a alternativa correta, então aí vocês vão precisar tomar um pouco mais de cuidado, mas acho que é isso aí, tá? Prova fácil, melzinho na chupeta, tranquilo. Vai tá, certeza. Ok?